Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber aqui mais uma vez o deputado Hugo Leal, que hoje é secretário estadual de óleo, gás, energia e indústria naval, que vai responder por esse setor tão importante da economia do Rio de Janeiro. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Mais uma vez, satisfação poder participar aqui do Jogo do Poder, sempre com inovações, né? Sempre trazendo aqui o que a nossa sociedade quer ouvir. E também fazendo prestação de contas. Parabéns pelo seu programa aqui. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Secretário, eu quero começar a nossa conversa falando sobre um ponto muito sensível, que é a questão dos royalties do petróleo do Rio de Janeiro. Nós estamos pendurados numa liminar no Supremo Tribunal Federal. Havia uma tentativa de negociação, a questão foi colocada naquela mesa de negociação do Supremo, para ser, digamos, rediscutida com participação de todos os entes da federação. Parece que essa negociação não evoluiu muito até agora, mas há um motivo de sobressalto, porque numa decisão interna do Supremo se estabeleceu que essas questões que estão suspensas por conta de uma decisão monocrática, de uma decisão liminar de um dos ministros, elas devem ser julgadas pelo colegiado em no máximo 90 dias. Isso nos faz crer que a questão dos royalties, que está pendurada há 10 anos, no Supremo Tribunal Federal, desde 2012. Em 2012, o Congresso alterou a lei, logo depois, em 2013, você estava lá, em 2013, a ministra Rosa Weber concedeu uma liminar e desde então a questão não foi pautada. Mas agora finalmente será pautada. E há temor de que o Rio possa perder essa questão no Supremo injustamente. Seria mais uma injustiça contra o Rio de Janeiro, que já perdeu na Constituição o direito de taxar os royalties do petróleo, o ICMS do petróleo, melhor dizendo, e agora corre o risco de perder também essa compensação que seria os royalties. Eu quero saber qual é a sua expectativa, e mais do que a expectativa, qual é a sua estratégia, a estratégia do governo do Estado para enfrentar essa questão. Então, Ricardo, você já começa com um tema que eu acho que é o tema mais sensível hoje, não é da responsabilidade direta, né, porque a ação está judicializada, mas é de um assunto que eu debati isso na Câmara durante um longo período lá de 2010, 2011, e foi praticamente inevitável, né, o massacre que o Rio de Janeiro sofreu, dizendo que, comparando o Rio de Janeiro a um playboy que ganhava muito recurso e não tinha responsabilidade nenhuma. Sim, né? Essa é uma pecha que a gente tem que retirar aqui, pelo contrário, o Rio de Janeiro cada vez mais está fazendo seu dever de casa. Agora, a Lei 12.734, quando nós votamos, nós já sabíamos que iam ter problema com ela e a repercussão, porque ela interfere diretamente no Pacto Federativo. Sim, sim. Ela desequilibra as finanças do Estado. Então, esse foi o principal argumento e os argumentos jurídicos que pautaram a arguição de inconstitucionalidade, que está hoje, né, sob a responsabilidade do Supremo Tribunal, como você disse, numa liminar que dura praticamente uma década. E é inevitável, nós vamos ter que enfrentar isso. Quem entrou, inclusive, com essa arguição foi, então, o governador Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Exatamente. Ele que entrou com essa ação. 2012. Eu lembro, né, o ministro Barroso ainda não era ministro. O Barroso foi um dos que... Não, ele é procurador do Estado. Então, era procurador do Estado e que formulou toda a tese. A tese que, com base na qual a ministra Rosa Weber concedeu a liminar. E isso para a gente é ruim, porque ele vai se dar por impedido, né? E é uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre essa causa, e nós estamos todos preocupados. Mas o que tem acontecido? Essa matéria, primeiro que você disse, vai ser pautado. Pode também não se dar, porque repara bem, houve um caso aí do ministro Gilmar Mendes, que eu vi, ele ia se declarar por impedido por conta de uma ligação pessoal, falou, não estou impedido e vou votar. Então Quem sabe o ministro Barroso vamos aguardar que de repente essa década passada pode ter deixado ele, né, com uma posição muito mais confortável. Exatamente. Mas nós temos aí, sim, uma questão que é fato. Vamos lá, fato.
ela vai ter que ser pautada dentro desse prazo, 90 dias, nós estamos calculando que seja março ou abril. Fato, isso é fato, isso já foi anunciado. Fato 2, a retomada desse debate com outros players, outros parceiros, né, que estavam um pouco fora do debate, que nós tínhamos só basicamente Rio e Espírito Santo, agora nós já temos São Paulo, né, que é um grande produtor de gás, isso está sendo muito importante para ele. Exatamente, São Paulo passa a ter um player, passa a entrar na discussão. E aumentou um pouco o Nordeste também. Nordeste com alguns estados também. Então, isso começa a dar um outro viés. Eu acho que o que você tinha muda a correlação de forças e muda também a perspectiva, o interesse em fazer um acordo. Porque tá bom, vamos partir do princípio que essa ação seja julgada da constitucionalidade da Lei 2.734 e o Rio de Janeiro peca aí na ordem, então, calculando de 30 bi. Fecha as portas, então, né? não só o fecha Rio as com portas. orçamento de Você 90, não pode 100 fazer bilhões, isso. A União não pode fazer Tira isso. 30, fecha. A União não pode fazer isso. Poderia fazer no sistema de peso e contrapeso se você começasse a trabalhar na questão do Pacto Federativo. Só tem fundamento uma decisão dessa ter a validade dela ou assim, retirar esse recurso de um ente da federação se o Pacto Federativo fosse redimensionado, rediscutido. Esse foi a lógica. Por exemplo, essa foi a lógica. Semestre do petróleo, essa foi a lógica, produção, Ricardo. Essa foi a lógica que manteve a decisão liminar vigindo até hoje. Entendeu? Essa sim. Então, quais são as alternativas que são dadas? Não pode ser assim, chegar, não, porque foi votada uma lei no Congresso. Não é isso. Do ponto de vista da constitucionalidade, nós temos também, os fundamentos são muito positivos. Eu conheço a ação, conheço mais de muitos anos, porque eu já estava lá como parlamentar, e a gente tem acompanhado. Então, hoje nós temos assim, um ambiente, até eu considero que esse ambiente atual, desses últimos 2 meses, agora no novo governo do presidente Lula, o ambiente é muito mais favorável para poder fazer essa discussão. Apesar de ter sido, né, no governo da presidente Dilma, o debate dessa lei, e ali não teve muita participação da União, talvez até um pouco deixou isso entre o parlamento, e dentro do parlamento a força dos estados que não são produtores é muito maior. Não foi uma lei de autoria do... Não foi proposta do governo, foi do Congresso. Eu estava lá, foi uma noite fatídica, eu me lembro muito bem disso. Ela sancionou, mas não foi... Não era... Não é iniciativa do Executivo. Teve alguns vetos, né? A lei também teve alguns vetos, e há um outro debate sobre a questão dos vetos. Mas eu quero dizer o seguinte, não quer vai nos dar conforto, mas o que nós temos favoráveis, primeiro, são as teses da inconstitucionalidade, são fortes as teses, muito bem defendidas pela Procuradoria-Geral do Estado. O governador do Estado, né, o governador Cláudio Castro, está muito atento a essa demanda, conversando com esses entes e conversando com os outros atores, outros governadores também, para chegar a esse consenso. Porque não é possível tirar sem compensar. Você acha que há um clima, quer dizer, não só por parte da mudança do governo federal, mas um clima em relação aos outros estados de compreensão, um pouco mais de tolerância para se compor um acordo? Vou dizer mais coisa que não houve até agora. Eu vou mais dizer que acho, eu tenho certeza que há. Esse ambiente hoje é um ambiente favorável para essa construção. Até porque alguns dos atores, 3 dos atores, hoje estão no governo federal, né? O senador Wellington, que hoje é ministro do Desenvolvimento Social. Ele foi um dos agentes importantes, enquanto governador, que sempre pautou essa questão do equilíbrio, da necessidade, da compensação. Ele é uma pessoa que eu acho que vai ser muito importante ser ouvido, mesmo que ele esteja no Ministério do Desenvolvimento Social. O Rui Costa, né, que foi da Bahia, o próprio Jacques Wagner, são pessoas que hoje têm uma dimensão dentro do governo federal e que tem condições hoje de permear, de fazer essa mediação. Eu me lembro que na época o governador Cabral dizia o seguinte, que não era possível fazer uma mudança brusca assim de contratos e de concessões já estabelecidas. Quer dizer, ele até admitia a possibilidade de se mudar o critério a partir de novas concessões, a partir de novos postos. Você acha que esse pode ser o critério para se adotar para uma composição? Eu não tenho dúvida que esse vai ser o critério que vai ser adotado. O que vai vigir daqui para frente, como é que vão ser... Já está mudando. Essa era a tese do governo do Estado lá, quando questionou a questão judicialmente, lá em 2002. Ela continua, só que ela está hoje mantida por uma liminar durante 10 anos. Não dá. Isso realmente uma situação, né, que não pode perdurar e a gente tem que decidir em fazer um enfrentamento. Talvez esse seja o melhor ambiente
no primeiro ano de governo, de alguns governadores, primeiro ano de governo, né, do presidente Lula. Numa perspectiva, eu acho que a gente tem, assim, muitos fatores que nos favorecem. Mas o governador Cláudio Castro está muito atento a isso, né? Toda a equipe dele, não só a Procuradoria-Geral, a Secretaria de Fazenda, fazendo também as suas gestões, fazendo o seu trabalho. A menos, fecha o Estado, não. Eu prefiro nem discutir. Eu falei assim, essa é uma pauta. Você acha tão absurda essa possibilidade que você prefere nem discutir. Eu digo o seguinte, se acontecer isso, pode inclusive encerrar a Secretaria de Óleo e Gás, eu não tenho mais o que discutir. Uma forma de brincadeira de falar, mas é exatamente secretário, isso. Nós temos outras questões assim que são questões importantes, estratégicas para o Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco agora também do Comperj. O Comperj foi anunciado com estardalhaço, como um grande conjunto de refinarias, uma refinaria importante, expressiva, que na verdade era a materialização de uma ideia lançada lá atrás pela governadora Rosinha. A refinaria nossa, você estava no governo, eu também estava. À época eu era secretário de comunicação do governo. E me lembro, enfim, daquele lançamento, todo o barulho que fizemos quando lançamos a campanha Refinaria Nossa. Bem, a refinaria não saiu naquele momento, mas a ideia ficou semeada e brotou então o projeto do Comperj. Muito bem, aconteceu o que aconteceu, denúncia de corrupção, aqui e acolá, a indústria de modo geral do petróleo foi destruída com a Operação Lava Jato, foi totalmente demolida em todos os sentidos, e o Rio de Janeiro foi essencialmente prejudicado porque boa parte dela estava no Rio de Janeiro. Sofremos, quer dizer, duplamente com a crise nacional e com a crise aqui potencializada pela presença da Petrobras em nosso estado e pela importância que a Petrobras e todo o conjunto de petróleo e gás exerce na economia fluminense. Exatamente. E aí foi o projeto, a questão que eu sempre digo aqui é o seguinte, é que toda a questão ética fosse verificada, refeita, anulado o contrato, mas não abandonado o projeto. Quer dizer, não se pode, por conta de uma questão ética, por conta de um suposto desvio, abandonar uma ideia, um projeto que era crucial para a economia do Rio de Janeiro. E essa, quer dizer, na verdade, tentou-se, resolver um problema eliminando o projeto como um todo. Eu dou um exemplo que é muito prático. É aquela história da traição. Não é de sofá, não. Eu vou dar um outro que as pessoas vão entender. O INSS sempre teve fraude. Tem fraude? Então acaba. Então vamos acabar o INSS? Então a lógica não pode ser essa. Não pode ser essa. Você não pode exterminar o que efetivamente gera, né, o que dá sustentabilidade ao sistema, exatamente eliminando o que está ali. Então, eu acho que houve a redenção da região oeste fluminense. Então, houve um recrudescimento, não tem dúvida nenhuma, né, nessa indústria. O Comperj nasceu eu acompanhei isso também como parlamentar, nasceu dentro de uma perspectiva e ele foi hiperdimensionado. Sim. Essa tem uma lógica, muita gente teve responsabilidade sobre isso, a própria Petrobras, eles foram hiperdimensionando, falaram, não, vou fazer isso, aquela história da megalomania, que você pega uma onda boa, você acha que você pode tudo, não foi essa a realidade. Quando nós caímos nesse epicentro aí do furacão, que foi a Lava Jato, que foram as denúncias e tudo mais, ao invés dele fazer essa transição, não conseguiu fazer essa transição. E aí nós perdemos os investimentos. E aí o que tinha de perspectiva... Isso é o que se fala, inclusive, do ex-juiz Sérgio Moro, que na verdade ele não teve na condução desse processo todo, e essa parte do judiciário que atacou, digamos, a sensibilidade patriótica de separar, quer dizer, as pessoas dos projetos das empresas. Ele aniquilou empresas, aniquilou... As pessoas poderiam ser condenadas, os CNPJs poderiam, os CPFs poderiam ter sido atingidos, mas não os CNPJs. Quer dizer, as empresas deveriam continuar a existir e, na verdade, foram todas elas liquidadas. Eu vou usar de novo a mesma metáfora aqui da megalomania. Então, o que aconteceu? O sistema de controle, de fiscalização, punição, ele sempre existiu e deve existir, e ele deve ser eficiente. Na hora que você hiperdimensiona esse sistema, a hora que você demonstra que você passa de justiça a justiçamento, aí vale tudo, o cara pega tudo, e isso é o que aconteceu. A hipervalorização do sistema,
tem que ser sempre defendido contra a corrupção, o combate, Lógico, todo, mas ele não pode ser hipervalorizado, porque senão você desequilibra essas forças. E o que aconteceu, dado todo o poder, tinha mais poder que as próprias estruturas institucionais, as próprias instituições, e aconteceu o que aconteceu. E aí você não tem, aí até você retomar essa proposta, você vai ter que demorar. Eu vou fazer o intervalo, mas a pergunta que eu vou deixar no ar é o seguinte: você acha que com a mudança política que está ocorrendo no Brasil, com a mudança de clima, com o compromisso do presidente Lula, já que essa ideia é uma ideia lançada no governo do PT, a ideia de ter uma refinaria no Rio, há clima, há esperança, você vai responder daqui a pouco, do Rio de Janeiro retomar a ideia de ter uma refinaria no Comperj? Voltamos em um minuto. A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. E sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje aqui o secretário de Indústria Naval, Óleo, Gás e Energia, deputado Hugo Leal. Secretário, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Há expectativa, há esperança de se o Rio reconquistar a tão sonhada refinaria, cuja matriz seria ali no Comperj, que foi desvirtuado, hoje é apenas um pequeno polo de gás, o Gaslub, mas hoje, quer dizer, há perspectiva de se retomar um projeto grandioso naquela região, como havia anteriormente? Então, Ricardo, eu acho que sim, nós temos todas as condições de retomar uma planta, talvez uma dimensão ainda mais equacionada interna ali, uma planta de lubrificantes como está previsto, uma termo porque vai ter gás. Sim. No momento que o gás chegar, o gás natural chegar, você tem vários potenciais de desenvolvimento. O Comperj, a lógica era essa, mas eu repito, foi hiperdimensionado. Sim. Eu acho que se nós dimensionarmos para aquilo que continuar sendo atrativo, vai ter, porque o que não existia quando ele gerava perspectiva, mas não existia ainda, era a questão do gás. Agora o gás vai ser uma realidade. Né? A Rota 3 vai estar ali, vai parar ali exatamente em Itaboraí, depois nós vamos ter desdobramento dela ali no Gaslub. Então, sim, a perspectiva é ótima, é grande. Então, toda essa produção foi feita, né, ao longo de governos, tanto do presidente Lula quanto da presidente Dilma. Sim. Eu estava lá, esse debate foi muito intenso, nós vivíamos uma outra realidade. Então, é possível? Sim, é possível. Acho que é uma bandeira que essa interlocução, quando o governador Cláudio Castro recria, né, essa secretaria, dá essa dimensão, me convida para poder fazer parte da equipe, é para poder ampliar esse debate, não só pela nossa matriz energética, nossos recursos oriundos dessa fonte, mas também das perspectivas que nós temos aqui dentro do Estado. Sim. E uma delas é sempre em parceria
com o governo federal, especialmente na questão das refinarias. É inevitável nós voltarmos a esse debate das refinarias, porque a nossa produção de petróleo, né, no Respondemos Brasil... por 83% da produção de petróleo. Temos uma refinaria aqui que é Manguinhos, que é Caxias. Na verdade, é muito pouco, Reduc, né? Reduc, exatamente. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu acho que essa perspectiva ela vai retomar no país também. Aqui no Rio de Janeiro, com certeza, porque nós respondemos por essa, como você disse, mais de 80%, 86% Isso. da produção nacional, 70% do gás. Então, é inevitável. Eu digo o seguinte, o papel, né, o Rio de Janeiro tem autonomia, é um Estado da unidade da federação, mas a sintonia que ele tem com as políticas públicas nacionais ela é fundamental. É fundamental. Não por acaso, por isso eu considero aqui e enalteço a presença do governador Cláudio Castro na posse do presidente Lula, né, na relação lá que fez também, que conhece os outros ministros. Eu acho que isso é fundamental. Não só para a sobrevivência, porque nós estamos ainda num regime de recuperação fiscal, mas também para as perspectivas de futuro. Eu acho que isso é o grande diferencial e é a grande entrega do governador Cláudio Castro no final dos próximos 4 anos, é exatamente essas ações em parceria. A economia do Rio é vinculada à questão do petróleo. O petróleo é uma questão estratégica nacional. Então, exatamente. O Rio depende de uma sintonia fina. Você veja que nós estamos ainda em processo, em recuperação, o Estado ainda está em recuperação fiscal. Então, aí nós temos que estabelecer esse elo, é importante. Tanto que o governador foi, eu acho que de forma muito sábia e assertiva, ele convidou alguns deputados federais para poder compor o governo dele, como é o caso do doutor Luizinho, meu colega, como o caso da deputada Rosângela, como o caso do deputado Vinícius Fará também, que está hoje na desenvolvimento econômico, voltou para o desenvolvimento econômico, e exatamente para poder continuar essa interação, porque a relação dele com o presidente da República vai acontecer de forma institucional e eu acho que também de forma até de aproximação, mas é necessário dar continuidade ao desdobramento a essas ações. Então, nosso papel basicamente é esse também. Dentro dessa perspectiva, o que você acha da possibilidade real da gente ter também aqui a Rota 4 em Itaguaí? Porque tem a Rota 3, está consolidada, está em construção, lá em 24, lá em Itaboraí. Agora, em Itaguaí, o Rio torce e defende a Rota 4. Só que São Paulo também quer a Rota 4. Há uma disputa sobre a Rota 4 entre o Rio e São Paulo. O governador Tarcísio está de olho na Rota 4. Seja bem-vindo, governador Tarcísio. É a política. Pode vir aqui, não tem problema. Não venha conhecer o Rio de Janeiro. Então, a questão central é o seguinte: ele, inclusive, é carioca. Eu sei. O Rio tem perspectiva de receber a Rota 4? Que tipo de tratativa o senhor vai desenvolver para isso? E que importância isso tem para a economia da Baixada? Então, já vou dar uma resposta para você. Tem a Rota 4 e a nossa é a Rota 4B. 4B, pois então, é 4B. Ela é uma derivação dali. Você vê que tem o São Paulo vai ser respeitado e a gente vai fazer esse espaço, essa linha aqui, esse atalho, essa logística dali. E é totalmente possível, é viável e está dentro da programação, inclusive de investimento. A Rota 4, ela chegando em Itaguaí, você tem ali a perspectiva do porto, você tem o estaleiro ali do ProSub, você pode trazer outros estaleiros ali, você tem a Térnio, né, que é uma termoelétrica, você tem outras indústrias que são ali no entorno. Você pode gás químico que Moreira Franco lançou lá atrás. Mas isso você já está buscando quase 40 anos Não, quase 40 anos atrás. Ali onde era Itaguaí. Ele desenvolveu um polo gás químico ali. Você tinha ali uma usina de pelotização, segunda usina de pelotização da CSN. Depois veio Petroquímica. Na verdade, agora contornos de realidade. Pode. Não, assim, eu estou dizendo o seguinte: o que falta para poder você expandir, aí não só essas grandes matrizes, grandes empresas, grandes indústrias, mas as pequenas também, é energia. Ou você tem a atividade de energia elétrica, ou você vai ter o gás, que é uma fonte limpa e excepcional para poder desenvolver várias empresas, várias indústrias. Sim. E aí, na hora que você tem um gás, você vai ter que criar esse ambiente. Qual vai ser o diferencial para o Rio de Janeiro aqui, e esse ponto nós estamos muito atentos, especialmente o governador, é de criar esse ambiente facilitador, esse ambiente de negócio, a oferta. Né? Nós vamos ter oferta de gás, mas vai ter demanda para compra, vai ter demanda para essa expansão? Vai. Que essa isso pode fazer com que a Baixada, que na verdade
vive muito, como ainda tem essa característica de cidade dormitório, se tornarem, digamos, polos de produção industrial e com importância econômica, geração de emprego e uma redenção da economia do Baixada Fluminense, se isso acontecer. A Rota 4B eu acho que é uma questão de justiça aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Uma questão de justiça exatamente porque você pode dividir, né, a perspectiva da Rota 3, que já é uma realidade, e a Rota 4 é um complemento, principalmente para outros. Será que não daria, isso não estava ainda na previsão, não daria para você chegar com a Rota 4B até, por exemplo, o polo metal mecânico ali do Sul Fluminense, ali de Porto Real, de Resende, O senhor é deputado do PSD, o ministro da Energia do PSD. Portanto, há uma aproximação... Não, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Política, nada há uma é por acaso. aproximação política entre o senhor e o ministro de Minas e Energia. Essa questão, o senhor vai tratar com ele? Sim, já tive com ele. Inclusive... O senhor teve com ele quando? Eu tive nessa semana da hora da posse. E que posse, tipo de conversa o senhor teve com ele sobre as questões... Primeiro uma visita de cortesia. Sim. E depois uma visita com as nossas demandas aqui. Uma pauta. Nós estamos marcando uma outra reunião já com a pauta, porque ele também está se ambientando. Sim. E o outro ator importantíssimo para nós aqui é o senador Jean Paul Prats, que vai ser o presidente da Petrobras. Sim. Eu acho que essa sintonia de tanto com o Ministério, Jean também na posse do... Então, essa questão da Petrobras também, deputado, é outra questão que me parece que o Rio subexplora, não consegue explorar essa potencialidade que representa o fato de termos aqui a sede da maior estatal brasileira. A Petrobras compra no Rio de Janeiro, segundo um estudo feito pelo economista Mauro Osório, 20%, 22% das compras nacionais, totais da empresa. Quer dizer, o Rio de Janeiro, se tirar um pequeno naco disso, 5% a mais, 10% a mais, isso já significa uma transformação da atividade econômica do Estado. Quer dizer, o que a Secretaria, o que o governo do Estado pode fazer para aumentar essa interação entre a Petrobras e a economia fluminense? Então, Ricardo, assim, a gente tem um brocado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. E quando um quiser fazer parceria, a gente vai ter parceria. Vai muito da política estabelecida pela própria empresa. Né? Nós tínhamos uma política mais recente aí, dentro de uma lógica, e agora a política, eu imagino que, até por conhecer o senador Jean Paul Prats, a linha lógica, a linha de investimento da companhia, isso também vai ser um ambiente de negócio. Eu acho que na pauta de conversas com a Petrobras, que não por acaso está no Rio de Janeiro e nós somos o maior produtor, vai ter que entrar essas perspectivas. Eu acho que num dos itens da negociação poderá entrar. A questão ela é uma estatal, né, até uma empresa estatal, com participação no mercado estatal público, né, federal, mas ela também tem que dar satisfação aos seus acionistas. Então é uma situação dúbia. Como compatibilizar aí que eu estou falando. Se houver condições, e aí condições que sejam válidas tanto para o mercado privado quanto para o mercado ali, público, né, da forma que é interpretada a empresa, eu acho que é totalmente viável. O que o professor Mauro Osório defende, a linha lógica dele é perfeita, assim, mas depende do outro lado, do interlocutor, eu me lembro da audiência pública com o então presidente Castelo Branco da Petrobras, a quem eu critiquei muito. Ele dizia o seguinte, que se fosse 1 centavo a diferença de um equipamento, de um estaleiro ou de algo, entre o preço de uma plataforma, entre os estaleiros do Rio de Janeiro, os estaleiros do Brasil e os estaleiros da Ásia, ele compraria na Ásia, porque ele visava exclusivamente garantir a maior lucratividade dos acionistas, esquecendo criminosamente o papel político importante da maior estatal brasileira como elemento de indução do crescimento econômico do Brasil. Isso era abandonado, era negligenciado totalmente. E essa visão me parece que muda. Vamos resolver uma simples questão aqui. É o seguinte, essa questão da chamado conteúdo nacional, que foi muito presente em políticas públicas, ele deu resultado, ele trouxe, ele mobilizou, né, o segmento, trouxe incrementos, e ele teve que ter, uma postura ali, uma forma de você também não abusar disso para não comprometer as finanças. Mas, olha só, eu
quando voltou esse debate da Petrobras, empresa tem que dar lucro, e acionista, a pergunta é a seguinte: se fosse a Chevron ou se fosse a Shell, tudo justificativas é 100% privado. Porque se tem capital nacional, ou seja, se tem participação pública, é porque ela tem que obedecer também uma lógica. Assim, porque eu sou acionista. Eu, acionista, que eu falo enquanto poder público, enquanto expectativa de poder público, ele tem que influenciar na discussão também. Imagina um sócio que tem 30% da Petrobras que ele quer influenciar. Então, essa influência é natural. O que não pode haver, repito sempre isso, é o abuso dessa perspectiva, senão você compromete a política. Não pode transformar esse compromisso em, digamos, uma situação em que a empresa passe a ser deficitária. Mas você não pode também visar lucros extraordinários, apresentar a Petrobras como a empresa mais lucrativa, a petroleira mais lucrativa do mundo, esquecendo o papel que ela deve cumprir de indutora do crescimento econômico. Vou contar um fato aqui que é interessante aqui para o nosso telespectador. Recente, né? Teve foi ano passado, ano retrasado, a Petrobras tem um lucro assim absurdo, né? 45 o maior lucro entre as petroleiras do mundo, maior que as petroleiras privadas. Então, exatamente. Aí passou-se uma discussão no Congresso que a gente tinha que taxar esse lucro da Petrobras. Falei, gente, mas pelo amor de Deus, peraí. Vamos com calma. Como é que eu vou criar uma legislação e eu vou taxar o lucro só da Petrobras? Não tem equivalência a isso, né? E eu apresentei um projeto de lei é minha autoria, que taxa esse lucro, através do CCLL, das empresas que têm lucro acima de 10 bilhões. Pronto, aí estabeleceu um critério. Outras empresas também vão... Porque é o seguinte, isso chama-se reforma tributária distributiva. Porque eu não estou impedindo que ela tenha lucro, eu estou dizendo, estabelecendo. Porque a taxação hoje, ela é injusta da forma que é. Sim. Então eu não posso mirar na Petrobras, mas eu posso dizer o seguinte: isso que você está recebendo aqui, uma parcela dela, o que exceder, né, os 10 bilhões, vai ter uma taxação para poder fazer essa compensação. O que não poderia ser especificamente da Petrobras. Entendi. A lógica é essa. Então, repito, se fosse uma empresa de capital extremamente privado, ele pode dizer, se tem participação do poder público, e essa participação é estratégica, digamos, os interesses, desde que eles fiquem dentro dessa ponderação. Eu vou fazer rapidamente um intervalo, voltamos em um minuto com o deputado Hugo Leal, que é secretário de Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval do Rio de Janeiro. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário Hugo Leal, que responde pela pasta de óleo, gás, energia e indústria naval no governo do Rio. Secretário, indústria naval. Indústria naval, há uma expectativa positiva também para o Rio de Janeiro, porque há um compromisso do presidente Lula de retomar a indústria naval. Eu me lembro que na campanha eleitoral, uma das primeiras vindas do presidente Lula ao Rio de Janeiro se deu em Niterói, num estaleiro de Niterói, onde ele disse textualmente que, caso eleito, ele iria recuperar a indústria naval e citou o Rio de Janeiro como, digamos, sede dessa importante indústria do Brasil. Ou seja, diante desse compromisso público do presidente Lula de retomar a indústria naval, exigindo conteúdo nacional,
Quer dizer, há um clima absoluto nessa direção de favorecimento a essa política. O governo do Rio tem que se associar a esse movimento e aproveitar, digamos, esse compromisso assumido publicamente pelo presidente durante a campanha. Qual é, digamos, a sua estratégia, a expectativa do governo em relação à retomada? Eu me lembro, ainda vou voltar ao governo da Rosinha, que a indústria naval naquela época empregava uma quantidade expressiva de 30 mil pessoas. Hoje parece que não passa de 4 mil pessoas, a maior parte deles em Angra dos Reis, Angra na Brasfels. E Angra e o ProSub ali em Itaguaí. E o ProSub, mas, ou seja, algo infinitamente menor do que já houve em outras épocas. Quer dizer, qual é a sua expectativa em relação a isso? O Rio de Janeiro pode sonhar ter uma indústria naval com o peso e a importância que tinha anos atrás? Bom, primeiro vamos cobrar, né, o presidente da República, como você disse isso, ele assumiu esse compromisso e transformar essa possibilidade, né, essa promessa, né, em algo que seja factível, né? Como é que nós vamos nos preparar? O que nós tínhamos, de onde nós saímos, para onde nós chegamos aqui, o que nós temos hoje? Eu estou falando, dar o exemplo, que eu falei ProSub, porque, por exemplo, a própria perspectiva do ProSub, ali, que faz o projeto do submarino nuclear, eles tinham 4 mil funcionários, servidores que prestavam serviço, 2 mil foram demitidos há cerca de um ano atrás, por causa exatamente das restrições orçamentárias, e teve que diminuir. A Brasfels hoje, o universo dela é muito pequeno para a perspectiva que tem para a construção de plataforma, de construção de outras unidades ali. E para cá, para o lado daqui, do lado leste, para a região leste aqui, Niterói, praticamente desapareceu. O Caneco acabou de ser vendido, né? O estaleiro Caneco teve um processo de falência, acabou de ser vendido, e tem outros ali que estão funcionando muito mais como manutenção. O que eu vejo e o desafio que o governador Cláudio Castro fez? O que o desafio que o governador Cláudio fez? Foi assim, como eu crio um ambiente para poder fazer a atração desses novos investimentos? Porque nossa discussão, nossa disputa não é mais só com o mercado internacional, e é com o mercado nacional também. Itajaí virou um grande polo de construção naval. O Rio Grande do Sul, né, o estado Centro-Atlântico, é uma dimensão também grande, e ele tem absorvido uma parte dessa produção, que era nossa. O que nós precisamos fazer? Hugo, qual é o dever de casa que nós temos que fazer aqui, junto com o secretário de Fazenda, Planejamento, né, para poder ofertar um ambiente favorável ao negócio? Atrativo. Negócio, e nós estamos desdobrando aqui, conversando com o segmento está mobilizado. Como é que nós vamos se tornar esse atrativo? Eu dei uma outra sugestão, e aí num diálogo com o comandante-geral da Marinha e com outras pessoas. A Marinha está construindo aqui corvetas, né? Na Ingeprom. Na Ingeprom, mas isso deveria ser mais, né? Uma parte foi lá para. Nós perdemos para Santa Catarina. Perdemos lá para Itajaí, e que, infelizmente, por causa porque as condições nós não estávamos ofertando. Eles fizeram na Ingeprom porque nós já temos ali o ProSub, né? Um ambiente que já é um pouco mais favorável. Santa Catarina tem atraído empresas do Brasil todo, é um dos menores índices de desemprego do Brasil, é uma economia altamente industrializada, e que é apontada como exemplo, né, de Estado bem-sucedido. Quer dizer, qual é o modelo de negócio que se pode montar para equiparar, em termos de atratividade, o Rio de Janeiro a Santa Catarina, para retomar, ou pelo menos para atrair novas indústrias, com essa retomada que naturalmente deve acontecer da indústria naval no Brasil? Modelo tributário. Nós temos aqui, assim, 200 desonerações tributárias, e que às vezes não interessa, nós temos um universo perdido. O governador fala uma frase que eu acho que é importantíssima: nós temos que aprender a pautar, porque quem não pauta é pautado. Então, ao invés de receber a demanda, a gente estabelece uma linha lógica desse trabalho, principalmente na questão das desonerações. Não é para falar de aumento de imposto, mas é falar o que interessa a nós. Qual é a empresa, qual é a indústria que nos interessa, que nós precisamos fazer um trabalho dessa natureza. Eu acho que isso é primeiro. E a desburocratização, né, a facilidade da ampliação, a facilidade da prestação de serviço. Acho que isso tem um papel fundamental, e Santa Catarina avançou muito, né, nessa desburocratização. E você está alinhado
com essa proposta e já ter o mercado. A gente tem mercado, ou seja, a maior dificuldade é ter mercado. Mercado nós temos. E nós temos essa capacidade. Acho que a gente tem a capacidade de gerar e de ser atrativo. O Rio de Janeiro, por causa da indústria do petróleo, ficou muito conhecido como alguém que não precisava de nada, precisava atrair investimento, e acabou originando essa situação que nós temos hoje, principalmente na indústria naval. Mas tem um outro aspecto aqui da indústria naval que a gente não pode esquecer, e que foi objeto aí de debate recente aí, são os navios que ficam na Baía de Guanabara, navios e plataformas que precisam ser descomissionados. O nome técnico é descomissionamento ou desmanche, ou você desmontar ela para poder fazer um desmonte legal, um desmonte verde, que a gente chama. E poucos estaleiros estão preparados para isso. Tem uns estaleiros internacionais, vou dar um exemplo clássico aqui. O descomissionamento daquele navio São Paulo, o Porta-Aviões São Paulo, que estava aqui, o Porta-Aviões São Paulo, que foi comprado por uma empresa, e não conseguiu fazer o descomissionamento dele aqui, porque ele tem uma série de detalhes, porque isso é um navio de guerra, e aí foi fazer descomissionamento na Turquia, não recebeu autorização nem na Turquia para fazer descomissionamento. Nós podemos estar fazendo isso aqui, isso gera emprego, isso é uma economia verde, porque você está fazendo um trabalho que a gente chama de economia reversa. Isso é um aspecto e nós precisamos dar atenção a esse mercado, esse cemitério de navios, que precisa dar solução. Viu? Aconteceu, um deles soltou, bateu no pilar da ponte, quase compromete. Então nós temos aqui a perspectiva de ação, que é a perspectiva da indústria naval, buscar, né, onde tem esses polos, buscar esse mercado que ainda existe, que é favorável, pode não ser de grandes navios, mas principalmente a questão das plataformas, trazer de novo aqui para o Rio, com esses atrativos, né, o governo do Estado preparar esse ambiente, e também o que eu falo, a outra chamada economia reversa, a economia verde, que é o descomissionamento e o desmontagem. E isso a Marinha tem todo o interesse, assim, interesse de acompanhar, material já, trabalho, pesquisa sobre esse aspecto. Então, o que nós precisamos é juntar esses esforços que já foram feitos e colocar isso no viés de trabalho. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. E sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário Hugo Leal, que responde pela pasta de óleo, gás, indústria naval e energia do governo do Estado. Secretário, eu recebi aqui o mapa das energias renováveis do Estado do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando
de outras energias importantes, renováveis, biogás, energia eólica, energia solar. Essas energias, que importância tem para a economia do Rio de Janeiro? Vamos começar pela energia eólica. Que há um projeto, me parece, na região norte do estado. Tem um norte, é até pequeno, mas já existe há muito tempo. Início de alguma coisa. Me fala sobre a energia eólica. Na energia eólica você tem, a gente chama de fazendas, né? Hoje, um dos pontos, um dos estados mais avançados, esse é o estado do Ceará. Eu estive lá, né? Antes de ser secretário, eu estive lá, vi a pujança do aspecto da energia eólica. É uma produção verde, é uma produção limpa, é uma energia limpa, que vai do mar, um facilitador, e muito mais barato, inclusive. E é uma perspectiva aqui no Rio de Janeiro. Nós temos uma área, e nesse livro aí você vai encontrar, e está disponibilizado também, eu acho que no meio digital, onde são as áreas, né, a que a gente chama de fazendas, as áreas onde podem ser instalados esses grandes geradores. Aqui você vê aqui, ó, aí você vê nessa lateral aí, aonde tem os locais onde podem ser instalados, por causa da plataforma continental, esses geradores de energia eólica. Nós temos a energia solar também. O Rio de Janeiro não é o melhor estado, mas ele tem um potencial muito grande, principalmente a energia solar para geração de rede, né, energia em rede, e também para geração de energia doméstica, comercial, industrial. É uma geração. Tem sido feito um trabalho aqui, né? Nós aprovamos recentemente uma legislação sobre energia solar, na legislação federal, e o Rio de Janeiro está se aprimorando, está se adequando a essa nova realidade. Tem um fato que ainda é difícil, que a gente ainda tinha compartilhada. A pergunta que eu faço é o seguinte: ela é desenvolvida no Brasil, ou no Rio, de maneira comercial? Eu só vejo uma pousadinha com uma plaquinha de energia solar. É a única coisa que eu vejo objetivamente. Há algum projeto coletivo de distribuição de energia solar? Exatamente. Há o projeto coletivo, tem uma ação que o governo do estado já vinha fazendo, já vinha desenvolvendo. Eu estou dando continuidade a isso, nós estamos ampliando, né, esse debate, porque você pode gerar energia solar dentro da sua residência, você pode gerar energia solar dentro da sua indústria, dentro do seu. Ela tem um tipo de consumo, mas se você produzir mais energia solar do que você consome, você tem que colocar na rede. E ao colocar na rede, que acho que talvez um desafio maior que nós temos, esse valor retorna a você na sua conta de luz. Daqui a pouco você estará gerando energia e recebendo para isso também. Há 2 projetos no Porto do Açu que totalizam a potência de a gente vai fazendo São João da Barra, áreas de energia solar, lá no norte fluminense, no sul fluminense também, áreas onde tem potencial, porque o que é o segredo da energia solar? No sul tem Resende, Valença, Paraty. Nesse mapa aí, quanto mais laranjado for, mais forte é o espaço para poder captação desses raios solares. Cambuci, Campos, Resende, Valença. Porque você sabe que o norte fluminense é próximo, em sol, é quente, né? E ali, mas olha só, não é só. Mas é engraçado, o sul também. Mas presta atenção, não é só a questão da temperatura, é a tensão da luz do sol. A placa ela capta energia de acordo com o ângulo do sol, do raio, e por isso não pode ser colocado em qualquer lugar. Não pode ser que tipo de sol, o sol de todo dia, não é o sol de todo dia. O sol tem qualidades também, o raio tem qualidade de absorção também. Isso é uma coisa eu não sou especialista em energia, mas a gente vai aprendendo também. Hidrogênio também, hidrogênio a partir de moléculas, a partir de partículas. Alguma produção de hidrogênio no Rio? Tem só o grupo de trabalho que tem feito essa análise, e vai ser, eu confesso a você que vai ser, né, pelo que eu vi, a energia do futuro. Essa aí, ela é também uma energia limpa, e ela tem uma perspectiva grande, tanto de captação dentro do mar, do hidrogênio, né, através das moléculas, quanto também de produção de próprio lixo. E o biogás do lixo? Nós temos duas plantas aqui no Rio, né? Uma que funciona, salvo engano, em São Pedro da Aldeia, e uma outra que funciona em Seropédica, ainda muito. E o que tem a ver o biogás e o biometano? Então, o que tem a ver é que você pode pegar os grandes complexos, né? Os chamados lixões, né? Os ambientes de resíduos sólidos, e fazer consórcio com os municípios, e através desse consórcio você começar a gerar energia
para os municípios através do biogás, do biometano, aproveitando o que eu chamo de economia reversa, através dos lixões, né, através da reciclagem, através da queima. Cada um tem um estilo. Mas nós já temos aqui no Rio de Janeiro. Né? Nós não falamos aqui, por exemplo, uma coisa que é fundamental aqui para o Rio, está no nosso estado também, a energia nuclear, o encerramento da energia. Há uma intenção do governo também atual de acabar concluir Angra 3 e construir talvez Angra 4. Há uma perspectiva. Nós temos ambiente para isso, Angra é favorável. 4 ou a quarta, digamos, Angra 4 é porque nós estamos supondo que será no Rio de Janeiro. Mas construir a quarta usina nuclear brasileira. Nuclear. Seria em Angra 4 mesmo? A perspectiva do desenho é essa, porque tem um facilitador, você tem a transformação dela para geração de energia, você já tem todo o complexo montado em Angra. Talvez faz sentido ser lá, né? Mas aí é uma disputa. Se encerrar Angra 3, nós já produzimos mais energia ainda, quer dizer, não só para o Estado, mas para para São Paulo principalmente, não é o consumidor da energia de Angra ali é São Paulo. Então, fora os impactos, né, positivos que tem tido também dentro do ambiente. A gente poder entender essa lógica da energia nuclear, o que ela significa, apesar de todas as críticas que tem, mas o que a capacidade dela dessa geração. O que não falta aqui no Rio de Janeiro são fontes. O que não falta aqui no Rio de Janeiro é perspectiva. Resume para a gente, então, aqui, qual vai ser a pauta, digamos, prioritária que o senhor vai levar ao ministro de Minas e Energia, ao governo federal, juntamente com o governador Cláudio Castro, na sua área. Quais são os temas que o senhor colocasse Primeiro aqui? é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma que depende só de mim. Essa é uma decisão que tem outros complicadores, mas do ponto de vista administrativo, coisas que podem ser decididas no âmbito do governo federal. Então, os investimentos do mercado de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, a ampliação, essa questão da linha da Rota 4, é fundamental. A Rota 3 já é uma realidade, né? Ela vai chegar e os novos investimentos que vão ter que ser feitos aqui, não só da iniciativa privada, mas pública, levar o gás nesses pontos, por exemplo, lá em Itaperuna, por exemplo, passar para o norte, noroeste, Fluminense, é importante para o desenvolvimento desses locais, quanto assim na Baixada. Então, eu acho que desse aspecto do gás, do que nós já temos de potencial, é trabalhar nessa linha. E, obviamente, o que você falou, com relação à Petrobras, com relação a essa produção, tentar atrair o máximo possível aqui as plataformas dentro do nosso escopo aqui da indústria naval. Secretário, outra questão importante. Nós sabemos que dentro de 4 anos vai se extinguir a concessão da Naturgy. Isso. E a empresa não tem feito investimentos no Estado como deveria fazer. Tem feito investimentos aquém da sua responsabilidade, aquém do que deveria cumprir. Como é que o governo está tratando isso? De um lado, o empresário não faz os investimentos previstos em seu contrato, alegando que tem pouco tempo de prazo de concessão, que a concessão vai se expirar daqui a 4 ou 5 anos, portanto, não pode, entre aspas, fazer os investimentos. De outro lado, a concessão, o contrato exige dele o cumprimento desses investimentos. Então, como é que o senhor está tratando isso e que tipo de encaminhamento essa questão terá do governador Cláudio Castro? Esse é um desafio grande, não só da Secretaria, porque cada perspectiva nós falamos aqui tanto do gás natural que vai poder chegar, mas principalmente pelo que nós vamos enfrentar ao longo desses próximos anos. É um trabalho que a gente tem que ser feito com a agência, com a AGENERSA, que é a agência reguladora. Nós estamos lá duas revisões tarifárias em aberto. Por que essas revisões tarifárias por causa da ausência dos investimentos. Então se faz não autoriza e ele não faz investimento. Tarifária porque ela não cumpre o contrato com os investimentos. Nós precisamos fazer uma mesa de negociação e encerrar isso, ou pelo menos gerar a perspectiva desses investimentos. Se não houver assim, se não houver boa vontade dos dois lados, nós vamos ficar nessa... Nós estamos terminando o programa. Quais seriam os investimentos assim que ela não tem cumprido? Utilizar, quer dizer, ampliar o fornecimento da rede para os municípios. Sim. A interiorização desse gás. Olha a perspectiva que nós falamos aqui. Nós precisamos ter essa uma parceira. A Naturgy, na antiga SEG, ela tem que ser uma parceira do Estado nessa perspectiva. E ela não faz investimentos. A avaliação dela é um pouco esperar o que vai acontecer. Entrou no ano 5, né? Ela começou o contrato de concessão em 97, completa 30 anos em 2027.
nós vamos ter que ter um ano antes já todo o arcabouço da nova concessão. Isso é um grande desafio para o Estado. O Estado pode punir, ou, digamos, a empresa se continuar se comportando Por isso é que nós temos que fazer um trabalho junto, né? Não é crítica pela crítica, mas junto com a agência, com a Genese, que é a agência que é regulação, e chamar isso para uma conversa, para um entendimento com o próprio governador. Não pode autuar. Vai autuar. Ou, se não acontecer o que está acontecendo, que não autoriza as revisões tarifárias, que é ruim também para a empresa e para o Estado. Né? É um impasse. E eu acho que precisa ser solucionado. Meu papel também vai ser esse, dessa mediação, e levar para o governador, em termos de política pública, o que pode ser feito para poder conciliar esses interesses. Secretário Hugo Leal, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma vez, Ricardo, e coloco à disposição aqui agora, mais próximo, aqui no Governo do Estado, podemos vir mais vezes para poder falar. Vai ser um prazer recebê-lo aqui em outros momentos. Muito obrigado mais uma vez, obrigado também a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30, e eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá. CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Pegou. Não ficou? Cego. Cego. Olha que ataque bonito, cara. Vamos, cara. Vamos, guri. Tá ceguinho, né? Ele não fica. Agora não ficou, cara. Olha, tá atrás, cara. Oh. Olha que ataque bonito, cara. Garoto. Ihu! Primeiro peixinho da pescaria, meu povo. Só no beicinho, ó. Ó. Ei, bonitão. Maravilha! Começamos bem, ó. Se não escapar, tá bom demais. Então vai. Primeiro vamos garantir, né? Boa, Otávio. Maravilha, galera. Chegando aqui, primeiro pontinho que estamos batendo. Tô aqui com nosso amigo Otávio, que vocês que acompanham o Deconto Show de Pesca já viram em outras oportunidades. Aí que não é pra me fisgar. Deixa eu tirar você daqui. Depois eu me viro com essa isca. Ai lá, guri. Boa, olha lá. Primeiro peixe da pescaria aqui com Otávio, em Morretes. Pra quem não conhece, uma cidade histórica aqui do Paraná, na nossa região de Serra, uma cidade muito bonita, muito tradicional. Se você ainda não veio pra cá, venha pescar, pode pescar aqui com o Otávio. Se quiser vir passear com a sua família, é um local muito bonito. Você aproveita aqui o barreado da região, que é um show. Vamos devolver esse rapaz para a água, que a nossa pescaria está só começando. E eu espero que ela continue do jeito que começou aqui, que vai ser um espetáculo.